Vamos ao meu entrevistado, Ricardo Modesto. Tudo bom? Bom dia, Ricardo. Você é especialista em recursos hídricos, Ricardo. Me fale um pouquinho sobre você e me fale sobre a questão hídrica em Joinville. Então, meu nome é Ricardo Modesto, eu sou formado há 15 anos em Engenharia Ambiental pela Univille e venho trabalhando há 12 anos sou formado na Univille, né? E há 15 trabalho com a captação de água de chuva e gerenciamento de recursos hídricos em indústrias, né? Indústrias, residências, né? Na construção civil. E a situação hídrica, né? Agora estou participando da elaboração e da parte, auxiliando um pouco o Fábio D'Alonso na questão da normatização da lei da captação de água de chuva, que foi aprovada e agora será em breve normatizada, né, para ir às vias de fato e não correr alguns erros que ocorreram no Brasil, que essa questão, as normatizações, é fundamental que elas sejam pautadas em critérios técnicos, para que não se haja um efeito cascata, uma coisa danosa, né? E que é um dos medos do que se fala desse projeto dos DICs, né? Que está sendo essa parceria muito bonita que está acontecendo entre o D'Alonso e o Ninfo, né? Que vem aí a somar, né? Essa grande experiência administrativa empresarial do Ninfo, junto com esse viés que tem socioambiental, vamos dizer assim, do Fábio D'Alonso, né? Que vem com essa luta pelo meio ambiente. Então, o que acontece é que aqui nós temos essa questão da maré, que vem para os dois lados, né? Ao pouco desnível do Rio Cachoeiras, e essa questão que traz enchente, alagamento para Joinville, desde que Joinville é Joinville, né? Que nós temos um grande banhado, na verdade, né? Joinville foi feito em cima de um banhado, principalmente a região do centro. O centro é abaixo do nível do mar? Ele é abaixo do nível do mar, ele é aproximadamente uns 30 a 50 centímetros abaixo do nível do mar. Então, essa prática, ela demorou para vir, está na hora de vir, né? Joinville precisa e merece desse crescimento que é trabalhar hidrogeologicamente adequadamente a cidade. O que é uma prática na Europa aí centenária, os resultados são bem conhecidos, sobram fatos técnicos, né? E conhecimento técnico para fazer um serviço bom e a um custo razoável. E o legal é que isso vai abrir para Curitiba, para Joinville, uma coisa que Joinville merece muito, que é um urbanismo adequado, espaços públicos, praças, a desobstrução da questão dos transportes coletivos, isso tudo pode vir junto, agregado, vir junto a essa somatória da cidade. E vai gerar também muito emprego, muita renda, né? Porque vai ser muita mão de obra, é muito material, muitas empresas estarão envolvidas. Então eu só vejo como ganhar Joinville e ser reconhecido e ter o merecimento. Joinville merece sim acabar com as enchentes, né? Merece o cidadão ter a segurança que vai sair e que não vai ter que acionar o seguro no final do dia se der um pau d'água, né? Então o joinvilense merece esse respeito e merece essa urbanização, merece ter um parque, merece ter uma praça, e isso tudo vai vir junto quando vier essa questão dos diques e desse gerenciamento do recurso hídrico e gerenciamento das cheias. Você disse que para não cometer erros na questão do gerenciamento de recursos hídricos, erros que já cometeram em outros lugares. Que tipo de erro? Você podia ser mais específico? O erro é, por exemplo, a tomada adequada das áreas de inundação, prever a situação como um todo. Se você vai fazer o dique aqui, a partir de que vazão você vai soltar, para onde vai soltar, essa área já está liberada para a municipalidade poder fazer o uso, áreas de enchente, áreas de alagamento, desapropriações adequadas, né? Fazer esse mecanismo é muito importante. Eu vou tomar como prática, uma prática que eu vivo muito, que hoje em dia eu resido em Curitiba. Então as pessoas vão lá, veem o Barigui, veem o São Lourenço e olham aquela área lá toda bonita, legal. Na verdade, o São Lourenço, o Barigui e o Tanguá são grandes áreas de inundação. Então, é um subproduto do gerenciamento do recurso hídrico a questão do parque, da arborização, desse bem-estar da população com o espaço público. Quando está seco. Quando está seco. E quando chove,
Ninguém vai lá mesmo, então. Ou muita pouca gente, né? Então aquilo tudo é área de inundação, é próprio para aquilo. É então, área de acumulação de água. Exatamente. Então é o que a gente chama de buffer, né? Então prevê, por exemplo, um erro comum em São Paulo, os piscinões. Aí foi lá, fez um grande buraco, concretou e deixou de qualquer jeito. Ele inunda, ele entope e começa novamente a sair, porque o ralo está literalmente fechado. Agora faz a manutenção adequada daqueles ralos, para dar o escoamento, para não ficar água parada. Porque o que acontece? Quando tem muito tempo de acumulação de água em qualquer lugar, a água vai fazer eutrofização, que é a alga, vai dar pernilongo, vai dar dengue, vai ter vetores que são relacionados à água e precisa da água para se reproduzir. Então o bom gerenciamento dos espaços públicos gerados para essa finalidade, essa máquina, é fundamental para o sucesso contínuo da operação. Então, coisas como, por exemplo, se você faz um buffer, né? Se você faz um piscinão, olha, de vez em só soltar a água, você não vai ter, depois de uma enchente, de um alagamento, você não tem que limpar a área pública? Não tem que tirar a lama que está ali, aquele entulho todo? Porque, por exemplo, você não pega um piscinão e não faz com o bombeamento do caminhão-pipa da prefeitura e já faz a limpeza com a própria água de enchente que foi acumulada no piscinão? Pronto, você já começa a esvaziar e já retorna para os devidos lugares. Los Angeles tinha uma situação semelhante, né? Aquelas ruas largas, aquelas valetões. Isso. E quando está seco, os carros até passam ali por dentro. Várias. Vira rua. Vira rua. E quando cai aquelas chuvas. Torrenciais, né? Porque lá tem furacão muito, né? E ali no lado da Califórnia, que desce por aquelas montanhas abaixo ali, que é uma situação parecida com aqui, né? E as bacias coletoras são gigantes. Aí essas ruas são usadas para escoamento de água. Exatamente. Aquilo passa, é impressionante, porque passa com uma velocidade a água por ali. Parou de chover, no máximo em 2 dias, está sequinho, não tem água acumulada, não tem nada, os carros estão passando de volta. Faz-se a manutenção, né? Porque com certeza vai ter um galho, vai ter um pedaço de tronco, até um bicho morto, animal, alguma coisa. Então faz o uso da máquina adequada, manutenção, quando você fala desse tipo de recurso, é tudo. Porque não adianta você fazer um viés, uma canalização, né? Trabalhar as beiras e você depois não aparar o mato. Porque você tem que dar esse fluxo, você não pode prender com capim, você não pode prender com entulho. Então é muito importante dar essa manutenção. E que gera renda fixa e emprego para gente de baixa qualificação. Esse é muito legal, Ricardo, que eu quero tratar contigo na volta do intervalo, né? Um projeto desse, uma cidade como Joinville, que tem uma área gigantesca, né? Sábado passado vi bem a dimensão disso, toda a Zona Sul, tudo que era lugar de Joinville teve alagamento. É um custo fantástico. Então eu vou querer saber de você como fazer isso, é parceria com o público-privado, é uma iniciativa, depois do intervalo. Estamos de volta. Conversa aqui com o Ricardo Modesto, um especialista em recursos hídricos, em questões hídricas. E ao sairmos para o intervalo, eu provocava o Ricardo sobre a tecnologia, o know-how para resolver os problemas de enchente de Joinville. Existe, está aí à mão. O know-how em si nem custa nada, mas as obras são caríssimas. O conhecimento é secular já. Já é de domínio público, né? Então não dá para dizer, vou trazer uma novidade. Uma novidade aqui. Não existe. Ninguém vai inventar a roda. A Holanda está há séculos brigando e não é brigando com a aguinha de chuva, brigando com o Mar do Norte. Vocês não têm ideia Deus do que fez a terra e os holandeses a Holanda, né? Já diz o ditado. E como as prefeituras do país vivem a míngua tal como o país. Joinville ainda é uma das cidades brasileiras na melhor situação financeira dos 5.000 e tantos municípios. Joinville está no topo de administração e das suas finanças. Mas não tem dinheiro para nada. Né? Como fazer uma obra dessa? Como atrair recursos, você quer dizer? Porque ninguém bota dinheiro de graça, a não ser algum outro mecenas por aí. Todo mundo quer investir se tiver um retorno. Exatamente, né? A empresa está aí para ter lucro. Sim. E para contratar e evoluir tem que ter lucro. Que é legítimo. Então há de se olhar o empresário, na verdade, como um gerador de renda.
Porque no Brasil há muito essa visão enganada até que vem muito do pretexto de trabalho, que você comentou anterior, que é condenar o empresário como alguém que só quer o lucro, mas esquece que sem o empresário não está ali um emprego. E se ele cai, todo mundo que está em volta dele cai. O empresário ele vai ter 10, 15, 40, 100 pessoas, né, em volta. Então, assim, quando você atrai o empresário e o empresariado, quando você faz essas parcerias públicas, privadas, claro que vai ter um lucro. Mas vamos falar, por exemplo, de um exemplo prático. Aqui é a BR-101. Nós temos casa aqui em Joinville há aproximadamente 40 anos, tá? Ali no Costa e Silva, no bairro Costa e Silva, no final, quem é mais antigo ali, do tempo do ponto Costa e Silva, final, na frente da minha casa, no final, era caminho de carroça, tá? Então a gente vinha ali naquela BR de estrada de mão única. Duplicou uma parte, depois veio a parceria e privatizou. Privatizou de maneira adequada, né? Fez o pedágio. O pedágio, porque antigamente batia um carro, morreu, salvou. Não se tinha esse conceito de vir com ciborgue, não se via o conceito de ter um SEAT móvel com eletrocardiograma, com profissionais, não se tinha esse conceito. Então, ao custo que se paga, o retorno que se tem, pelo menos do automóvel, não vou entrar na questão dos eixos do caminhão, você tem uma benfeitoria, você tem uma melhoria muito grande e olha o tanto que você olha de gente de área que tem pouca cultura, né, tem pouco conhecimento técnico, que está ali assalariado e cuidando, que são de cidades pequenas, Garuva, aquelas todas, vou chamar de povoados, né, essas locações que tem municípios ali. Então, quando você traz tudo isso, é muito concreto, é muito motobomba, é muita tubulação, é muita mão de obra, que nós estamos com desemprego gigante, então isso cresce. Você pode fazer parcerias, né, como que é o nome mesmo que dá quando você dá o uso, né, de uma concessão. Por exemplo, uma concessão de uso de 15 anos para a parte dos escoamentos para quem colabora na construção. E ali, por aquilo ali, ele, por exemplo, boa parte daquilo faz uma parte do transporte público de Joinville, que vai ser através dessas calhas de escoamento. Esses benefícios, então você trabalha as concessões também, né? Esses benefícios, Ricardo, é perceptível. Nós temos aqui no estudo o Ricardo Weg. Vamos imaginar que o Ricardo Weg esteja sentado num colchão de dinheiro, numa montanha de dinheiro. Como é que... Mas ele ele tem aquela montanha de dinheiro porque só vai aplicar. Como é que... O que tu vai oferecer para o Ricardo para ele pegar um punhado daquele dinheiro e investir nisso e construir essa coisa que vai gerar emprego? Como é que vai remunerar o dinheiro dele? O que vai remunerar são os potenciais econômicos de tempo de retorno e essas concessões que ele vai ganhar de acordo com o investimento dele e o resultado. Essas concessões, por exemplo, parques, por exemplo, vamos dizer que foi criado um parque X. Que nem tem indo para a Costa e Silva, aquele terreno grande que tem na lateral, que está lá, agora cercaram ele, que é uma área gigante de inundação. Aquilo ali é o tipo da área que ela tem que ser relida. Porque é de uma área de inundação que está ali para virar um buffer, por exemplo. Aí então ali é construído uma série de atividades com restaurante, com atividades de grande potencial de retorno financeiro. Então tem o uso dessa concessão por 20, 30, 40 anos. Então essas concessões é o que realmente olha o empresário quando vai fazer o investimento dele, é a certeza do retorno do investimento dele, porque ninguém vai fazer o investimento a troco de nada, né? Infelizmente cada vez nós temos menos mecenas para fazer isso, né? Já não é mais o conceito. Então eu vejo como a concessão é o grande retorno que esperam as pessoas. Os empresários. E as associações, por exemplo, se você consegue diminuir custo de frete, vamos dizer que de alguma maneira se consegue ligar aqui a Bahia e com isso consegue fazer um escoamento de produção mais rápido, para ir para o Rio Grande do Sul e para Florianópolis subir. Então aquilo vale a pena uma CIJA, uma JORPM. Então eles vão lá e fazem um investimento, a troca de poder escoar de maneira por hidrovias e depois pelo mar. Né, muda, sai do asfalto, né, porque o asfalto é muito caro, consegue para isso ir para perto de algum trilho,
consegue trabalhar a logística. Hoje em dia, todo mundo sabe que a logística hoje em dia no Brasil é um dos grandes estranguladores da economia nacional. Então consegue trabalhar a logística, velocidade, isso é muito importante para nós. E de custo, ele tem um percentual altíssimo, né? Não, eu tenho empresa, isso é significativo, a gente vive lutando com isso aí. Antigamente, a planilha de custo, o que era mais caro na empresa era matéria-prima, depois salário, depois eletricidade. Né? Agora, a logística é salário, logística. Né? Não, hoje em dia é imposto, salário, logística. E de imposto de novo. Então, o retorno é esse. A questão do impacto ambiental, trabalhando bem, o que acontece? Hoje em dia, o que tem é a impermeabilização do solo, que aumenta as enchentes e alagamentos, que é o que favorece e obriga a questão da captação de água de chuva. Porque como é que acontecia a coisa? Eu já vou retornar para a questão do impacto ambiental. Mas o impacto ambiental já está causado. O que é o impacto ambiental? É a questão das planificações, seus morros, né? Que Joinville adora cortar um morro. É a questão da impermeabilização do solo, porque antes, como é que acontece a chuva? O tempo de chuva, o tempo de retenção natural da chuva. Esse é o fator determinante. Então, caía na árvore, molhava a folha, caía pelo tronco, encharcava o gramado, encharcava o solo, continuava encharcando o solo, chegava no lençol freático, para daí então chegar no rio. Esse processo demora em um ambiente natural com uma argila tão densa, quanto é que a nossa argila é extremamente densa. Por exemplo, para fazer aterro industrial aqui foi fácil, pelo menos a parte de compactação, tá? Foi muito fácil. Essa parte de compactação, sendo bem claro, tá? Por causa da densidade da nossa argila. Então, tá. Então, hoje em dia, como é que acontece? Então, isso levava 1 semana, 2 semanas para chegar no rio. Hoje em dia, como é que é? Telhado, calha tubo, rio. Então, um tempo de 3 semanas, hoje em dia, acontece em 15 minutos. Então, quando você faz a retenção e a solta devagar desses buffers, você contém, você dá tempo até de voltar à qualidade antiga do lençol freático, que vai estar diretamente relacionada à qualidade da água. A qualidade da água, quando ela tem o tempo de percolação, de manutenção adequada, você consegue com que ela melhore a qualidade. E onde que isso vai ajudar na sua residência? Por exemplo, quando começa a descer muito lençol freático por causa desta impermeabilização, as casas começam a rachar. Aí ele acha que é a sapata que está mal feita, que é o vizinho que tem poço. Tudo bem, o vizinho que tem poço tem culpa também. Mas quando volta toda a cidade a fazer essa recarga do lençol freático, existe uma coisa que a gente chama de espaço intersticial. Então, aqui estão os glânulos da areia, da argila, e faz isso aqui. Esse espaço entre meus dedos, vamos chamar de espaço intersticial, é onde fica a água. E que ela evita que compacte. Então, a partir do momento que todo mundo constrói, faz a rua, faz a estrada, faz a casa, faz o telhado, vai lá, e na parte que não pode impermeabilizar, que está ali na lei, não impermeabiliza. Daí ele vai lá, passou o fiscal, ele joga a lona preta, joga a brita e fala, não impermeabilizei. Né? É uma prática muito corriqueira. Essa água deixa de estar aqui. O que acontece? Isso aqui compacta. Então, isso aqui que era assim, faz aqui. O que acontece? Racha tudo. Tua casa racha. É verdade. Então, esse tipo, na verdade, vai amortizar e melhorar a qualidade ambiental, porque você volta a restabelecer isso aí. Ricardo, infelizmente o Zé já está nervoso lá, nosso tempo esgotou. Esse é um assunto inesgotável, por sua vez. Já te deixo de antemão o convite para voltar aqui, porque nós não tratamos, não conseguimos tratar da questão de uma parte do problema está sendo atacado, que é essa obra do Rio Matias, né? Que já está sendo atacado. Mas é a solução definitiva para cheias? Não é, definitivamente não é. É uma parte, né, do quebra-cabeça. É uma parte do quebra-cabeça. Eu preciso vir aqui para me dizer que se essa parte é uma parte grande ou uma parte pequena do quebra-cabeça. Mas é num próximo encontro aqui com o Ricardo. Até lá, fiquem bem, voltaremos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer.